Olá, Leonardo Lima. Olá, pessoas. Olá, tudo pessoas. bem? Olá, terráqueos. Boa noite. Buenas noches, Flávio Sorin Montrezevski. ¿Cómo estás? Estamos hablando para Argentina, Paraguai, pessoal que está ligado conosco. Creio que a piada até vale. Ué, cara, mas você que está podcast falando. mundial, né? tudo Tudo bem, mas você está falando castelhano, eu só estou emendando. Eu sou um Isso. cara poliglota. Entendeu? Então. Se o Bill tivesse aqui, poliglota, pra quem não sabe. É uma comida típica baiana. Valeu você que tá ligado com a gente no nosso podcast da Metrô tá chegando, Montrepod bastante especial 2024 na parada que tá chegando, né, Com Flávio? certeza, cara. Janeiro tá chegando, calorzinho bom de Talva. A vantagem é que você pode ficar ligado com a gente aonde você estiver, se você estiver em Guarapari, se você estiver em Cabo Frio, você pode estar ligado com a gente, falou? Que nós vamos bombar por aqui, meu amigo. E quem é que faz essa manivela rodar, meu irmão? Temos que dar uma moral aos nossos patrocinadores. Afinal de contas, essa galera que acreditou no nosso projeto, antes dele ser montado, essa galera já estava junto com a gente agradece de todo o coração. Flavinho vai falar um pouquinho dessa galera top demais aí, Flávio. Pessoal do Supermercado Ideal, antes de começar a falar aqui, eu já queria desejar a todos os nossos parceiros um feliz 2024 de sucesso, tá? Que as vendas dobrem e que nosso patrocínio também. E antes de mais nada, eu espero que o Natal de cada patrocinador tenha sido maravilhoso, como foi o nosso, com as bênçãos do nosso Senhor Jesus. Valeu. Amém. Vamos lá, Supermercado Ideal, Exibida, Praia e Aeróbica. Nosso amigo Felipe Campbell, um grande abraço, Felipe cara. Campbell, que não gosta que fale o nome dele, né, cara? Felipe Campbell. Esse é o Felipe. Abraço pra você, Campbell. É o Felipe. Mendel Casa de Carnes, alô Mário, alô Pedrinho. Troca e Maroca. Esporte Fit, alô Amaro. Gostou do podcast com a sua mamãe e sua titia aqui, né? Arrebentou, show de bola. Vou bloquear a ida pra sua. Assessoria Central Contábil, alô Carretão. Aquele abraço sem rima pra você, porque essa rima já é do Vitão. RH Multimarcas, HR Multimarcas, RH, tô sem hora que você mandado embora, cara. Vocês mesmo com esse negócio de RH, cara. Italva Cred, alô Roberta, Henrique Cel, grande Henrique, VLM Decora, Alessandra, grande beijo, SOS Personalizados. SOS Personalizados. Amélia, que era mulher de verdade. Grande Amélia, grande abraço. A Eletroarte, ar-condicionado tá show de bola, não tá? Tá doido. Um luxo. Um abraço. Adriana Viviane, nossa fotógrafa predileta. Tintas Dura Mais, Argamassa Gran Liga, alô Wesley, grande beleza, aquele abraço, meu irmão. E ó, 2024 de sucesso pra você sempre, irmão. E Teco Som, grande Teco Tereco Teco, o homem da sonorização. Teco Voz, Teco Guitarra, Teco Luthier, Teco Projetos, nossa senhora. Teco Tereco Teco, aí nego vai sair usar droga, fala que vai ali dar um teco. Teco pra tudo. Um multiprocessador humano, velho. Que doideira, hein, cara. Bom, vamos que vamos, cara. Léo, vou deixar você ter o prazer de anunciar o meu amigo de longa data. Eu só quero, antes de mais nada, cara, fazer uma piadinha com você. Fala aí. Beleza. Beleza? Dondo. Que cara escroto, né, cara? Adoro. É muita falta do que fazer. Programa bastante especial, né? Até porque o nosso último programa do podcast da Metrô é em 2023. Já tá chegando 2024. E a gente escolheu a dedo um grande convidado, um grande amigo nosso, um pai de família exemplar, um cara sem comentários, bicho. Vamos falar um pouquinho também sobre a pastoral da sobriedade, que é um assunto muito sério e é um tabu que precisa ser derrubado e será derrubado. Sim, um assunto muito importante também, um pouquinho da trajetória de vida dele, já que está em Italva há muitos e muitos e muitos anos. Nosso grande amigo Adailton Conceição. E, gente? Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado aí, boa noite a todos. Bom, a gente está aí nessa reta final de ano aí. E é uma honra estar aqui com vocês, tá? E eu até comentava aqui antes, né, que quando eu fui chamado, eu lembrava de quando eu cheguei aqui em Italva, né? É uma lembrança muito boa que eu tenho, de vocês dois, inclusive, porque é um ambiente que a gente vivia, né? Eu, Mariano e vocês ali, e era muito bom estar aqui. Então, meu nome é Adailton Conceição, eu sou natural de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Você tá doido? Longe demais, São rapaz? Paulo só tem gente boa. Como é que você veio parar e tal? Depois a gente fala. Isso é outra história. É uma longa história, E assim, se for contar tudo, vai longe, mas a gente vai fazer um resumo do resumo resumido aqui. Show. E aí eu venho vindo até Italva. Hoje, eu já estou aí com mais ou menos 20 anos de Italva, 21 anos de Italva. Tenho 2 filhos, né, sou cristão católico.
Eu tenho 2 filhos, Maristé, com 11 anos, um abraço, Maristé, beijando o papai, e Pedro Paulo, com 7 anos, que de fato é Pedro e Paulo, né? Porque não para o tempo todo. Eu ia perguntar se ele fala bagunça. Não, ele tem muita saúde, mas ele tira a minha saúde, né? Mas ele tem muita saúde, ele tira de mim só para ele. Mas é uma bênção de Deus na minha vida. Essas 2 bênçãos, né, que Mariana nos deixou, e hoje, graças a Deus, faço parte do Pastoral da Sobriedade, algo que chegou para, assim, tomar conta da minha vida, sabe, colocar um norte na minha vida, e eu falo com muita propriedade, que se não fosse hoje eu estar envolvido na Pastoral da Sobriedade e nas coisas de Deus, eu não sei como que eu estaria, né? Então, hoje eu agradeço muito a Deus por ter me trazido para cá, que eu vim, de fato, pelo amor, eu não vim pela dor, né? Porque eu vim pelo amor que eu senti pela Mariana. Aí ela me apresentou alguém muito forte, que foi Jesus Cristo, e eu falava com ela, ela ficava meio brava comigo de vez em quando. Eu falava assim, Mariana, a pessoa que você me apresentou, eu amo mais do que você. Ela ficava doida. Mas é que aí o meu amor por ela também foi aumentando com isso, né? E a gente foi vivendo. Hoje estamos aqui, né, com esse trabalho do Pastoral da Sobriedade. Agora nós vamos falar um pouquinho. Algo que tem muito tabu, muito mito, né, quando fala em sobriedade, mas a gente vai ver se consegue tirar um pouquinho desse tabu aí. Tá, o engraçado, né, Flavinho, que a gente também comentava aqui em off antes de começar o programa, que quando a gente usa a palavra sobriedade, a primeira coisa que vem na cabeça é cachaça. É verdade, cara. E não é bem assim. Eu também nem sabia que não é bem assim, mas a gente vai deixar ele falar um pouquinho como é que funciona a Pastoral da Sobriedade, porque o trem não é só cachaça, velho. Sim. Você pode ser dependente de várias situações, lutar contra aquilo em várias situações. E a Pastoral, ela tem apresentado um trabalho. Eu particularmente te digo que eu tenho conhecido mais a Pastoral, não de ter frequentado, não de ter ido, mas pelo Fagner Ramos, o Godero também joga uns vídeos, né, em rede social, e eu acompanho. Sim. Eu acompanho esses vídeos de vocês e digo que é um trabalho que a gente aqui do Montrepod, podcast da Metro, não podia deixar de abordar, não podia deixar de jogar para cima, não pode deixar de divulgar, porque, além de tudo, é muito sério, né, Flavinho? Sim, pô. Só aproveitando o negócio assim, você falou 21 anos que você já está em Italva. Só para a gente, antes de entrar no assunto, já para dar o gancho no que você estava falando. A gente sabe do processo, eu sei como tudo começou, ligações e telefonemas, e vem para cá, namoro à distância mesmo. E a gente viu que eu tô meio emocionado. Foi pelo MSN, será? Não, na época era orelhão, cara. Não, cara, então, como é que foi na época? Só para dar um resumido aí. A gente tinha, na época, aquela promoção da Vivo, 500 torpedos e 500 minutos para falar, você lembra? E tinha um telefonezinho, aquele caixãozinho que era azul, tinha azul, cinza, e eu acho que tinha vermelho também. Eu tinha um azul que ele está guardado até hoje comigo lá em casa, que foi justamente o telefone que eu entrei em contato com ela numa sala de bate-papo de SMS, cara, igual tem hoje o WhatsApp, hoje era SMS, tinha salas lá, Campus RJ. Aí eu entrei naquela sala. Legal, hein, cara, que bacana. E aí ali a gente começou a conversar, eu lembro que eu falei com ela assim, que ela foi e postou no grupo, né? Que era meio-dia e pouco, ela tinha acabado de acordar. Eu fui puxar assunto. Falei, pô, mas essa hora? E a gente começou a conversar, cara, ali, entendeu? Então a gente começou a conversar e viu que assim dava pra gente conversar mais. E isso foi rendendo. Então a gente ficava, às vezes, de madrugada, porque era 500 minutos, 500 torpedos. Lembra de quando o telefone ficava direto? Aproveitava. Pô, a gente falava muito. Então foi desse jeito que a gente se conheceu. Foi algo bem bacana que hoje eu não recomendo para os meus filhos, não. Não faz isso, não. Mas algo bem bacana que, assim, foi só crescendo, né? E aí, depois de um tempo, a gente trocou fotos, né? E aí, antes era a carta, né? Então foi no tempo da carta ainda que tinha. Então a gente depois começou a conversar por carta, também por telefone. Marcamos de nos encontrar aqui e tal. Eu lembro que quando eu vim pela primeira vez aqui, nós tínhamos marcado para vir, era no final de semana do Festival do Quibe. Nossa, mas não tinha outro final de semana? Não, mas aí não deu. Não deu para eu vir. Cidade, né, velho? E aí eu vim no outro final de semana. Então foi até bom também, porque estava um tumulto na nova. Depois que eu vim conhecer, né? Você pega a cidade mais tranquila, exatamente. Né? E aí eu vim para cá, cheguei aqui meia-noite, cara. Aí, assim, uma história que, quando eu saí de lá, de onde eu trabalhava, um amigo meu falou assim, rapaz, isso na sexta-feira para eu vir para cá. Ele falou assim, rapaz, não vai não. Eu falei, mas por que não ir, cara?
rapaz, vai que uma quadrilha de órgãos lá, arranca seu rim pra vender, te mata lá. Eu falei, não, cara, eu tô sentindo vontade de ir, cara. Ele falou, não vai não. Eu falei, não, eu vou. Aí vim pegar o ônibus de lá, Mas tinha pesquisado alguma coisa sobre Talva? Óbvio, né? Cara, o mais perto que eu vim aqui foi Campos. Ah, você já tinha vindo aqui para perto da região. Porque eu trabalho numa empresa lá de muros pré-fabricados, e a gente veio fazer uma entrega em Campos há um tempo atrás, então o mais perto foi Campos. E aí eu morava lá em Iguaba, né? Então eu vim para cá. Aí eu vim, saí de lá umas 7 horas, demorou uma eternidade para chegar aqui. Cheguei aqui era meia-noite. E assim, loucura também da parte dela, né, cara? Porque ela me colocou na casa dela, bicho. Não, ela é muito doida. Então assim, ela me colocou na casa dela. Eu lembro que assim, tem muitas coisas engraçadas sobre esse dia. Uma delas é que o pai dela dormiu com um facão desse tamanho debaixo da cama, que se eu acordasse para tentar alguma coisa, ele... Por quê? Ele estava se precavendo, né? Com certeza. Eu não dormi com ela, só para deixar bem claro aqui, tá, gente? Ela dormiu junto com os pais, no quarto dos pais, dela. Mas eu dormi na casa dela, no quarto lá. Mas o mesmo medo que tinha de lá para cá tem daqui para lá, ué. A mesma coisa, porque assim, eu não sabia quem era a família, eu só a conhecia por foto, por voz e a letra. Então, assim, foi um risco muito grande. Mas, assim, na minha vida eu sempre fiz as coisas quando eu sentia vontade de fazer, assim, que dava uma confirmada nas coisas, eu fazia, né? Então eu senti vontade de vir para cá. Engraçado que eu também tinha marcado com uma outra lá no Rio de Janeiro, só que eu não fui. Ué, peraí. Safado. Para tudo, não é isso, não. Como é que é, rapaz? Não, olha só. Você estava iludindo a nossa amiga, Maria? É porque eu também tinha conhecido uma outra lá no Rio de Janeiro, numa outra sala de bate-papo. Eu tinha marcado uma semana antes para ir, só que eu não fui. Eu não quis ir. Falei, lá no Rio de Janeiro não vou. Você sentiu vontade de mexer com... Aí eu vim para cá. Mariana. Falei, não, eu quero ir para lá. Eu vim para cá e assim, cara, hoje eu falo para você, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Maneiro. Mudou sua vida. Totalmente. Completamente. Isso foi em... 2002 para 2003, mais ou menos. Eita. Época do fervo da Metrô FM. Que eu vim pra cá, né? Mas que eu a conheci foi até antes. Você morava em Iguaba, você falou? Isso. Mas você não nasceu na região dos Lagos, não? Não, assim, Ferraz de Vasconcelos. São Paulo. São Paulo. Lá eu vim passando, morei em Carapicuíba, né? Tem até uma música do... Ai, meu Deus, agora... Carapicuíba, o pessoal lá, a galinha lá cisca pra frente, né? E é longe pra caramba mesmo. E aí depois Cachoeira Paulista, antes da Canção Nova ser o que é hoje, era só um quartinho de uma rádio lá, entendeu? Então, e aí depois eu fui para Lorena, depois para Araruama. Sabia que você tinha morado em Cachoeira Paulista, não? Sempre foi aquela cidadezinha pequenininha. Hoje cresceu bastante, virou uma... Por causa da Canção Nova. Sim, claro. Mas antes não tinha, antes era só um quartinho, só uma rádio. Eu lembro do locutor que tinha na época, era o Alexandre. Ele tinha um programa de rádio lá, tudo, mas era bem pequeno. Você já era voltado para catolicismo ou não mexia com religião nenhuma? Na realidade, eu mexia mais com o espiritismo. Ah, você foi espírita, é? Mas kardecista ou... Não, era o candomblé mesmo. Candomblé? Eu até dei obrigação em tudo, né? E assim, é algo bem forte na minha vida, porque eu lembro que eu fiquei, isso lá em São Paulo, eu fiquei uma semana só dormindo numa esteira, com os cortes de navalha no corpo, né? Assim, foi algo bem que assim que eu lembro. Não para falar que é algo bom na minha vida, não foi não. Hoje eu vejo que não foi não. Mas eu lembro que eu fiquei assim uma semana só comendo a comida deles lá, tudo. Aí depois passei também a realizar algumas coisas lá. Mas aí quando eu vim para cá eu renunciei a tudo isso, né? E aí foi aonde a minha vida começou a mudar e para bem melhor. E essa primeira experiência que você teve religiosa, né, catolicamente falando, foi aqui em Talva? Aqui em Talva. Assim, na realidade, quem me inspirou muito, quem eu tinha assim, uma visão muito fantástica dele, foi São João Paulo II. Nossa. Por quê? Sem comentar, sou suspeito para falar. Porque eu vi ele fazendo algo assim, que as pessoas tinham que guardar isso mais forte no coração. Ele foi o Papa que mais visitou países na história da igreja. E aonde ele descia, ele beijava o chão. Verdade. Aquele gesto dele ali, eu assistia isso, eu ficava maravilhado com isso, tipo, eu tô abençoando esse chão que a gente e um gesto de humildade. Sim, sabe, ele era cara? muito... O Papa daquele jeito, sabe? Porque ele tem toda, vamos colocar assim,
o know-how dele, a posição dele. É um presidente, né? Ele é um presidente. Ele é o presidente. Porque o Vaticano é um país independente. O Vaticano é um país independente. Então, assim, ele chegar e beijar o solo, beijava mesmo, não era simbolizar, não. Ele beijava o solo daquele país. Então foi algo assim que me marcou muito, eu lembro muito dele assim. Então isso já gravou na minha cabeça. Mas eu não segui nenhuma religião. Eu e a Joyce, a gente é tão pouco devoto que a gente colocou o nome do nosso filho em homenagem a ele. Entendeu? Né? Então, assim, foi um papa que, assim, foi que me marcou na minha infância, praticamente, infância para adolescência, né? Então, algo que marcou muito. Só que eu não seguia nada. Eu ia em algumas igrejas, tudo, mas eu não seguia nada. Ia de vez em quando na católica, ia em outras igrejas também. Mas quando você vê que ficou na casa da Mariana um final de semana, aí ela te levou na missa? Você teve experiência com missa já? Aí eu comecei a ter essa experiência por causa da família dela. Todos eles católicos, né? Que iam de fato à missa, porque até essa é uma pesquisa agora que é muito triste ouvir, de saber que apenas 8% dos católicos vão à missa todo domingo. É muito pouco, né? Muito pouco. Só 8% que vão à missa todos os domingos. E é um preceito, algo que a gente não pode faltar. Né, para quem é cristão católico sabe disso. Então isso é muito pouco. Então, mas eles iam direto. E eu comecei a ver aquilo e comecei a participar também, né? Como eu já tinha ido algumas vezes, então não foi um ambiente ruim para mim, né? Só que aquilo começou a me envolver, e eu fui gostando daquilo. Até que ela me convidou para fazer o Vinde. Só que eu recusei 2 vezes. Falei, não vou não. Por quê, cara? Porque eu me achava sem pecado, irmão. Todo mundo se acha. Sabe? Eu me achava sem pecado. Falei assim, cara, mas eu já tenho uma vida assim, bem tranquila, sabe? Eu nunca matei ninguém, nunca roubei, sabe? Eu falei, É aquela velha máxima que todo mundo pensa do 20. Eu vou lá fazer o quê? Eu não uso droga, eu nunca fiz merda grave na vida. Mas eu bebia, cara, na época. Quando eu vim pra cá, eu tava parando já, mas eu bebia assim, eu não posso beber. Eu tenho essa experiência com álcool muito ruim. Eu não posso. E eu venho de uma família que foi, assim, destruída pelo álcool, sabe? Eu lembro de cenas, por exemplo, tem uma cena que eu lembro que o meu tio, ele um dia pegou um machado para matar a gente, irmão. Bêbado. A minha mãe que se jogou na frente. Meu Deus. Minha mãe é baixinha, né? A minha mãe mora em Guaba ainda. Ela se jogou na frente dele, agarrou ele pelos testículos, pelo saco mesmo. Ele perdeu as forças e aí foi chamar a polícia para ele. Então, não sei se ele ia matar a gente, mas ele veio com o machado para cima da gente. Então, aí meu pai batia na minha mãe, cara, eu via isso. Tudo álcool. E o meu pai tinha bar. Para piorar. Então, foram experiências muito trágicas na minha vida. Pelo certo, não era nem para eu chegar perto. Mas aí veio a genética, irmão. A genética falou mais alto, eu comecei a usar também. A minha mãe saiu de casa, assim, meu pai, eu tinha uns 9 anos mais ou menos, meu pai foi na cidade, pagar umas contas do bar, ela simplesmente me pegou, juntou algumas roupas e fomos para Carapicuíba, na casa de um primo nosso lá. E assim nós saímos de casa. Depois eu passei 15 anos sem falar com meu pai, sabe, um ódio muito grande no coração, sabe, isso tudo me deixou bem mal. Só que eu não olhava isso. Sabe, eu não enxergava dessa forma. Hoje eu enxergo. Na época eu não enxergava dessa forma. Eu achava que, meu pai que era culpado de tudo. Por quê? Meu pai bebia, batia na minha mãe, quebrou o braço da minha mãe uma vez. E eu vi isso. Eu era pequeno, de 7, 8, 9 anos de idade. E fica na mente, né, rapaz? Até hoje eu lembro da cena. Entendeu? Então, assim, é muito forte isso. E aí, quando eu fui para Iguaba, lá em Iguaba, eu comecei a beber. Porque, praia, sol, final de semana, falei, cara, eu comecei, sabe? Eu comecei com uma latinha, né? Aí fui para 2 latinhas, e foi para 3, aí fui para garrafa, e aí foi indo, já estava bem ruim. Mas eu lembro de algo, cara, que me marcou muito, sabe? Quando eu cheguei em casa um dia muito ruim, que eu não me lembro como que eu cheguei em casa, que eu bati na porta com a voz toda embargada, muito ruim mesmo. Aí minha mãe abriu a porta para mim, que ela não dormia enquanto eu não chegasse. Toda mãe é assim. Né? Mãe que é mãe é assim. Né? E aí quando ela abriu a porta, ela olhou, só no olhar dela, sabe? Na hora que eu olhei para ela, assim, disso eu lembro.
que eu olhei para ela, eu vi escrito nos olhos dela, vai começar tudo de novo, só que agora com meu filho. Aquilo ali, bicho, sabe, foi um start na minha vida. Falei, cara, eu tenho que parar com isso. Isso depois de alguns anos já. É isso que eu ia te falar. Você ficou quanto tempo nessa vida foi aí? Pouco tempo, mas foi bem... Mas foi bem intenso, né? 3 anos, eu acho, uns 2 ou 3 anos nisso. Mas foi bem intenso, bem forte. A gente saía todo final de semana, sabe? A gente arriscava a vida em Kombi lá, saía 4, 5 caras, ia para outra cidade com Kombi, voltava tudo chapado. Então, assim, foram momentos que, assim, ruins da minha vida, sabe? E que quando eu vi a minha mãe com aquele olhar para mim, eu falei, cara, eu tenho que parar com isso. Mas foi fácil? Não. Eu fui tentando, e quando eu vim para cá, eu já estava no processo final, né? Tanto que, não sei se vocês lembram, eu não bebia. Eu não bebia, assim, nada alcoólico. Eu não me lembro de te ver bebendo em momento nenhum. Porque eu já estava no meu processo final de saída. Mas ainda estava muito difícil, sabe? Por quê? Porque o ambiente também faz, né? Então a gente está perto, a gente lembra. Hoje eu falo para você que eu sinto vontade ainda hoje. E olha que já tem mais de 2 décadas sem. Então, é algo que fica dentro. Por quê? Quando uma pessoa se torna dependente, ela é para a vida toda. Ela apenas deixa de usar. Entendi. Entendeu? Então, qualquer que seja a sua dependência, é para a vida inteira. Você não consegue falar assim, é igual tem pessoas que vão à igreja pedir cura. Não vai ter cura para aquilo ali. O que vai ter força para lutar contra. Entendeu? Entendi. A cura para a sua dependência não tem. Não tem cura para a dependência. Por quê? Porque é algo natural. Esse processo nosso é o nosso sistema de recompensa. Então, nosso cérebro ele se acostuma com o prazer. E toda droga dá prazer. Sim, mas então, vamos ao ponto. Porque assim, é porque a bebida, ela depende da pessoa. Porque eu conheço pessoas que bebem e ficam agressivas. Sim. E conheço pessoas que bebem e querem te abraçar, querem dizer que, porra, eu gosto de você, sim, eu te amo. Porque acontece isso. Tem pessoas que bebem e querem dormir. Tem pessoas que bebem para dormir. Tem vários tipos de consolo na bebida, né, cara? A bebida ela serve de consolo para alguma coisa. E tem um falante que fica mudo. Tem um mudo que fica falante? Sim. Tem, com certeza. Assim, por quê? Porque na hora que você toma o seu primeiro gole, antes de você se embriagar, ela já vai para essa parte do cérebro aqui. Aqui na frente é o freio nosso. Ela já afeta isso daqui. Então ali você já começa a ficar sem freio. Antes de você se embriagar, o seu freio já vai perdendo. Uhum. Então, aí ela varia de pessoas para pessoas. Eu conheço pessoas que bebem, assim, socialmente. Só que eu não arrisco. Eu não arrisco e não aconselho. Por quê? Você entrou, desculpa interromper, você entrou num assunto que eu estava preparado para te perguntar exatamente isso. É uma frase que a gente ouve, eu principalmente na época, né, com Joyce namorando no São Gabriel, a gente ouvia muito, de vários, Bruninho, Léo Pelanca, Marcinho, quem bebe socialmente mente. Então. É a ferro e fogo o negócio. Eu penso o seguinte, errado não tá, é isso aí mesmo, quem bebe socialmente, mas tem um detalhe, cara, que o Flavinho levantou, eu acho que é questão meio que da ciência, do organismo. Também... Eu, por exemplo, eu tô bebendo, eu não sei qual a quantidade, mas se eu sou um cara que eu passo mal. Esse, pra mim, é um sinal que já deu. Chegou. Dali pra frente eu não posso passar, porque eu já tô passando mal. O problema é quando você começa a engatar e passa mal daqui a 6 horas. Eu não passo, eu não passo mal. Eu falo até isso para os meus amigos assim. Nós vamos para a rua, vamos lá se divertir e tal, beleza, tá todo mundo bebendo. Só que chega uma hora da noite que eu falo assim, cara, já deu, eu vou embora para casa. Tá lotado. Aí o pessoal, vamos beber mais. Eu falei, não, sabe por quê, cara? Até agora minha noite foi boa. E daqui para lá pode acontecer de estragar tudo. Eu sempre penso isso, então tá na hora de eu ir embora. Boa também. E eu meto o pé, vou pra casa, tranquilão, deito, durmo, não encho o saco de ninguém. Não sou aquele cara que fica caindo pelos cantos, entendeu? Se esbarrando, nada. Mas assim, eu tenho a minha consciência que tudo tem uma hora, eu tenho que parar. Sim. Então, e esse socialmente o que acontece? É isso que o próprio Flavinho falou. Cada um responde de uma maneira. Então, assim, você tem uma dose que eles chamam, algumas doses, que é o que você poderia beber.
O uísque, acho que se não me engano, são 2 doses. A cerveja já vai para mais, a uns 600, 800 ml. Porém, cada corpo reage de uma maneira. Então, vamos supor, a bebida causa aí dezenas de doenças. Só que a gente não sabe qual que vai se manifestar na pessoa. Por quê? Cada corpo reage de uma forma. Então, quando se fala que beber socialmente mente, porque as pessoas não sabem até onde vai. Em alguns momentos, sabe. Mas vai ter momento que não vai saber. Porque está sem freio. Vai se empolgar. Exatamente, porque está sem freio. Então, não vai parar. Tem dias que você vai saber. Hoje, pô, cara, chega pra mim. Certinho. Tá Ok? perfeito. Mas só que vai ter dia que você vai passar do limite. E é justamente por esses dias também que tem esse problema. Porque às vezes a pessoa acha que tem um controle. Ela não tem um controle. Nós não controlamos a nossa vida. Eu acho que tenho um controle, mas não tenho. Eu não sei o que vai acontecer aqui agora. Tudo pode acontecer. Por exemplo, pode faltar a luz, e aí? Não. Então, eu acho que tenho um controle, mas eu não tenho controle da minha vida. Eu Ninguém dei sorte, tem. que eu achei que tu fosse falar assim, pode essa sala cair, o shopping cair, eu já falei, eu já ia levantar e ir embora. Mas acontece. Então, assim, a gente não controla a nossa vida. Né? Então, as pessoas acham que tem um controle que não tem. Né? Eu consigo controlar a minha vida. Será? Só uma pergunta óbvia. Quem sabe o dia que vai morrer? Não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, ao longo da vida. A vida nos ensina isso. Então, para mim, eu não posso, mas se vocês falarem assim, mas eu quero... Pode ficar à vontade, irmão. Entendi. Não me atrapalhe em nada. Pode ficar à vontade. Pode beber. Na minha casa eu não tenho. O que acontece também, que é algo que muitas pessoas não se dão conta, e isso aconteceu comigo. Qual que é o exemplo que eu vou deixar para o meu filho? Sim. Isso aí é muito importante. Eu vou te falar uma coisa aqui. Vamos supor que eu bebesse e eu tivesse o controle. Será que meu filho vai ter esse controle? São perguntas que não têm resposta, irmão. Não adianta você mandar o seu filho parar, sabe, depois que ele aprendeu. E isso aconteceu comigo, bicho. Sabe? Então, não tem jeito, você não controla. Então, se eu não controlo a minha vida, como que eu vou controlar a vida dos meus filhos? Hoje eu tenho 2. Certo? Então, para que eles não vejam o pai deles fazendo o que fazia, eu parei de fazer. Mesmo sem pensar em ter filhos na época, apesar de ser muito apaixonado por criança, né? Mas eu não pensava em ter filhos na época. Mas aí hoje eu vejo a importância do passo que eu dei, sabe? Porque se eles me vissem fazendo o que eu fazia, uma luta minha hoje constante é essa, para não voltar a fazer o que eu fazia. Eu não recomendo para ninguém. Se eu falar assim, mas eu bebo... Cara, a sua vida é sua, você decide o que você vai fazer. Eu não faço para mim. Não recomendo você fazer. Mas se você quiser fazer, beleza, irmão. Cada um com seus problemas. Cara, porque assim, o exemplo que eu tenho é de Jesus Cristo. Tem várias passagens dele que é a seguinte... E tem 2, né? Uma que me chama muita atenção, que é assim. Se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se quiser me seguir. Livre-arbítrio. Se você não quiser, irmão, continua com a sua vida. Ele não obrigou ninguém a segui-lo. Não obrigou, não obriga. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Eu faço se eu quiser. Sabe? Inclusive tem algo muito mais forte do que isso, é que se eu quiser ir para o inferno, eu vou. Deus não vai me salvar. Entendi. Te deu livre-arbítrio. Ele me deu esse poder de escolher. Entendeu? Então eu faço da minha vida o que eu quiser. Porém, eu vou colher também o que eu plantar. Sim. Eu sou livre para escolher. Vocês observaram que a gente estava na história de vida com Mariana lá atrás e de repente só começamos a falar de cachaça e esse assunto era lá pro final. Mas vamos tentar reativar? Vamos. Não. Nós chegamos... Você parou na casa do seu sogro, sua sogra, dormindo depois do facão. Isso. Aí tem outras coisas também, assim. Eu cheguei, eu parei em Macaé, comi algumas coisas lá. Aí, que te fez. Mas comeu algumas coisas... Coxinha. Tá. Não O cara falou que tava com uma no Rio, parou em Macaé, comeu algumas coisas lá, pô. Olha o corte. A Vitão. Cara de Vitão. Eu já vi... Não foi isso daí, não.
Ô, gente, me ajuda, Flávio. Eu parei lá, comi coxinhas, comi. Aí, poxa, quando eu cheguei na casa dela, passei mal, cara. Aí, só que eu fiquei no banheiro, irmão. Você já chegou estreando a parada Já. toda, já? Não, Guraci, mas dizem que não estou falando que você é bandido, mas quando o bandido caga na nossa casa, ele quer dizer que vai voltar. Sério? Sério, rapaz? Aí, tá vendo? Rapaz, eu tô falando sério, olha só, todo ladrão, quando você pega uma casa que o cara rouba, que ele suja a casa toda de cocô, Ele vai voltar? é porque vai voltar. Ele é malandro. Mas eu fiquei, safado, não. safado. Cara, Mas eu da fiquei- onde? Olha lá, ele foi lá e ó, voltou. Eu só tenho uma pergunta, da onde ele tira essas Não, não porra? sei Rapaz, também. eu tô Essa falando pra eu você, não que contei, é não, isso, mas- cara. Bota no Google aí, Vitão. Teoria do ladrão cagão. Vamos ver se essa porra é verdade. Então, aí, cara, fiquei mal lá à noite, aí no outro dia, né? Quer dizer, depois eles falando, que eles ficaram assim, poxa, ele tá no banheiro. O que ele tá tramando lá? Por isso o facão, entendeu? Ah, sim, sim. Cara, não Porque conhece, fica né? fantástico, velho? Saia do banheiro. né? Eu dormi com a luz acesa, porque eu tava muito cansado, cara. Nossa, eu tinha trabalhado o dia inteiro, serviço pesado E demais. uma viagem também. E uma puxadinho. viagem. Então, lá, assim, a gente trabalhava, era 100 quilos, eu levantando 100 quilos, 65 vezes ao dia, irmão. Do chão até uma altura dessa aqui, mais ou menos. Assim. É porque não tinha técnica de segurança, né? Porque é proibido, Não. mas tudo bem. Na época não tinha. A gente processa. Qual é o nome da firma Você pra tem gente coluna processar? hoje ainda? Cara, dói um pouquinho. Você tem que dar graças a Deus que você ainda tem coluna. Foram 4 anos, assim. Eu tô carregando 100 quilos, 24 horas, tô com a coluna podre. Imagina o cara, porra. Entendeu? É doido. Então, muito difícil. E aí, depois disso, como eu estava falando, eu comecei a frequentar as missas, né? Com eles, né? E isso foi me dominando, me chamou para o vinho 3 vezes, recusei 2, me achando, né, o cara, sem pecado, né? E criticava os outros na igreja ainda, que eu ia na igreja e falava assim, fulano na fila da comunhão, quem é fulano para estar ali? Eu era dessa forma. Aí fui pro vinho e falar, vou lá. Beleza, meu amigo, pensa em porrada que eu tomei. É muita porrada. Só de mão aberta. Muita coisa. Eu chorava. Nossa, eu chorava como nunca chorei na minha vida. Arrependimento, né? Cara, e aí eu fui entender que o meu pai era errado, mas eu também era muito errado com ele, cara. Sabe, eu fui entender que eu não fiz o que eu devia ter feito. Seu pai é vivo? Morreu em 2020, vítima da Covid. Covid-19. Sua mãe ainda mora em Iguaba. Só que, assim, o que levou ele a ter Covid, isso não está no laudo, lógico, né? Mas foi a dependência química que ele tinha. Porque em decorrência dela, deu problema nas pernas dele, circulação, né? E ele precisou ser internado para amputar o pé. Sim. Só que ele ia tirar um pedaço do pé, aí depois não conseguiu tirar, aí o médico viu que tinha que tirar o pé todo, depois viu Mesma que não coisa dava do meu também, pai. e aí depois viu que era a perna, só que isso foi passando o tempo. Ele no hospital com Covid, pegou Covid e morreu, porque já tinha alguns outros problemas também cardíacos. Tá, mas isso foi feito da cirrose mesmo? Porque assim, a Não. cirrose faz isso, esse lance de cortar, porque dá gangrena e você tem que Essa acabar relação, amputando. Ele chegou a ser diagnosticado com cirrose? Não. Porque nem fez exame para isso. O meu pai foi cirrose, teve que amputar um pé, depois amputar até a canela, depois amputar até o joelho, e quando chegou na coxa ele não aguentou. Aí ele faleceu. Porque Meu tá pai infecção no biológico, corpo todo, né? porque o pessoal hoje conhece meu pai, eu falo meu pai assim, meu pai biológico. Meu pai que o pessoal conhece é o Elcimar Bretas, nenenzinho. Então esse foi o que me criou. Eu só tô falando do pai biológico. Isso aí acontece. Então, é uma das doenças que podem dar, né? Então, assim... E aí eu indo à igreja, fiz o vinde, beleza, apanhei bastante, chorei muito. Nossa, chorava demais. E quando eu voltei de lá, eu voltei com um pensamento, cara, eu preciso pedir perdão para o meu pai. E eu fiz isso no outro final de semana. E aí, cara, foi muito forte na minha vida, sabe? Mas bom, né? É muito bom, Foi cara. um divisor de águas na minha vida, sabe? Tirou um saco de cimento das Tirou costas. porque, graças a Deus que eu tive tempo de fazer isso. Então, Você imagina hoje porque com a foi vida que eu rápido. tenho se meu pai tivesse falecido. Tu tava como? Cara, era um choro por remorso. noite. Remorso o tempo todo. Então, assim, aí eu liguei pra ele, que eu não podia, que ele morava em São Paulo, eu estava aqui. Liguei pra ele e falei, pai, cara, me perdoa. Sabe? E aí eu ouvi pela primeira vez do meu pai que ele me amava. E eu falei pela primeira vez que eu o amava. Sabe? Então foi uma troca de perdão ali que eu nunca tinha feito na minha vida com ninguém. E aquilo, cara, tirou tanto peso de mim, eu tenho certeza que dele também. Sabe? E aquilo ali foi muito bom pra mim, cara. Eu tive uma experiência com Jesus Cristo, assim, fantástica.
fantástica mesmo. E aquilo ali foi crescendo dentro de mim, sabe? E eu comecei e falei, cara, que é isso? Sabe, o que é isso? O que eu senti? Que força é essa que me fez fazer isso? E eu comecei a me aprofundar nisso, a me deixar envolver. E foi onde eu conheci também a pastoral da sobriedade. Então vamos falar sobre a pastoral. Vamos lá. O que é a pastoral? O que faz a pastoral? Como se aproximar da pastoral? Então, a pastoral surgiu por causa de São João Paulo II. Em 84, ele falou uma frase muito forte em uma conferência lá, que a droga é um mal e ao mal não se dá trégua. Ótima frase. A partir daquilo ali, foi despertando no mundo todo católico essa luta. Em 97, Dom Irineu, bispo de Lins, ele articulou, né, isso. Ele começou ali a formar a pastoral da sobriedade. E aí de lá para cá, a pastoral vem agindo, sabe? Hoje tem aí, em quase todos os estados tem pastoral da sobriedade. No estado do Rio de Janeiro tem em torno aí de umas 75 paróquias, eu creio, entre reitoria e paróquias, quase paróquias, né? Ela está presente em 67. Então, assim, é algo, isso de 2003 para cá, né? 2003, 2004 para cá. Então, é algo que está crescendo muito. E a pastoral da sobriedade, ela trabalha com os 12 passos, igual ao AA. Porém, esses 12 passos são baseados na palavra de Deus, naquilo que Cristo deixou para a gente, nos ensinamentos da palavra de Deus. Então, a gente aprende muito sobre Jesus Cristo ali, né? Vivendo os 12 passos, desde o admitir, vem o admitir, confiar, entregar, arrepender-se, confessar e renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Então, nesses 12 passos, a gente vive várias experiências fantásticas. O primeiro é o admitir. Se eu não admitir que eu tenho um problema, como que eu vou curar isso, ou buscar uma solução para esse problema? É igual eu ir no médico. Eu estou com uma dor no meu corpo. Eu chego lá e falo assim, não tenho nada não, doutor. Ele fala, então vai embora. Você veio fazer o quê? Que não precisa te visitar. Sabe? É nesse sentido. Se eu não identificar que eu tenho um problema e que eu preciso cuidar desse problema, e a dependência química, ela é um problema, ela é uma doença que se instala. E a pessoa deixa a sua vida social, deixa o seu emprego, deixa tudo. Adailton, assim, com certeza alguns dos amigos que estão assistindo a gente agora no podcast devem ter essa dúvida também. É exatamente a mesma coisa AA e pastoral de sobriedade? Não. Como é que funciona? Você tem alguma vivência de AA? Eu tenho alguns conhecidos que já participaram do AA. Sim. Então lá é o poder superior. Né? Não foca muito em Deus, é mais livre. Né? Então, assim, é algo que abrange algo no que a pessoa encontrar de poder superior, ela se agarra aquilo ali e fica. Entendi. Já a pastoral da sobriedade sempre sendo voltada em Deus. Sempre para Jesus Cristo, para Deus. Então a gente tem isso. E esses 12 passos é algo que a gente vai vivendo ao longo de ciclos, né? São ciclos que duram mais ou menos aí 3 meses. Fatalmente esse primeiro passo deve ser o mais complicado, né? Porque, cara, você admitir que você tem problema. A gente está usando o álcool como exemplo, né, gente? Mas é aquela história do beber socialmente, que tem muita gente que acha que bebe socialmente, mas já é alcoólatra. Já está alcoólatra. Né? E eu vou te falar um detalhe interessante. O índice de atendimentos nossos é mais com outras dependências do que com propriamente dependência química. Por exemplo? Pornografia. Uhum. Procuram lá? Também. É mesmo? Porque a pastoral da sobriedade, na realidade, ela é para cura interior. Ela não trata só dependência química. Mas as pessoas têm algo como sobriedade, como a gente estava falando, né? E pensam logo em uma substância química. Mas não é. Sobriedade é equilíbrio. Uhum. A palavra sobriedade é isso. É você ter um equilíbrio. Uhum. E o equilíbrio em tudo aquilo que você for fazer. Inclusive ser cristão. Né? Na oração da pastoral da sobriedade, tem isso. Então, quando eu perco o equilíbrio,
todo o meu corpo padece, minha alma padece, meu espírito também. Então, se eu não buscar esse equilíbrio, e aí que vem os 12 passos para eu ter esse equilíbrio e a cura interior, por exemplo, eu posso ter um trauma de infância, ao qual eu fui buscar uma dependência química para suprir isso. Perfeito. Para tapar essa lacuna. De repente, minha mãe morreu, meu pai morreu, ou no meu caso, por exemplo, houve uma separação, eu fiquei com a falta do meu pai e eu fui numa substância química para que eu pudesse suprir a falta do meu pai. Ou, de repente, é uma falta de dinheiro, uma falta, sei lá, uma série de situações, sabe? Então, muitas pessoas buscam por fuga. Fuga de uma realidade. E como é que essas pessoas buscam? Como é que elas procuram? Porque assim, eu te falo porque assim, vamos supor, igual você falou que tem o problema da pornografia. Como é que essa pessoa chega para você? Cara, eu tô com um problema. Ele chega mesmo e se abre ou alguém te dá o feedback? Quando é uma dependência química, geralmente é a família que procura. Sim. Né? Porque não aguenta mais. Sabe, de ver aquela pessoa sofrendo ou quer se livrar de um problema. Porque tem uma diferença entre a pessoa querer ajudar e se livrar de um problema, né? Então, muitas pessoas jogam pra gente. O famoso santo de casa não faz milagre. Já tentamos de tudo, não tá dando certo. Vamos buscar novos caminhos agora. E aí, se não der certo na pastoral, aí tem as casas de acolhimento, como tem aqui em Betânia, aqui em Cimento Paraíso, né? Que é um exemplo. Que é um exemplo. Lá eu gosto de ir lá, eu vou lá direto, sabe? E tem muita gente lá? Hoje está com 4. Mas já teve muito mais. Porque a casa é pequena, a casa ela só comporta 8, sabe? Mas a casa mesmo que vai ser, se eu não me engano, são para 20 ou 30. No mesmo terreno? Sim. Entendeu? Então, assim, e aí tem vários tipos de forma de ajudar. Tem o próprio conselho depois da reunião, né, que a gente faz reuniões semanais. E ali a gente senta, assim, bate um papo, lê a palavra de Deus, né, a gente partilha quem quer partilhar, a gente faz as nossas orações. Então ali a gente conversa e a pessoa vê que tem outras pessoas da mesma forma. Geralmente a pessoa não sabe que tem uma dependência de pornografia. Ela acha que não tem. Às vezes ela vai por causa de uma dependência química, ou até o familiar vai por causa de uma pessoa, como já aconteceu várias vezes, e na reunião ela identifica que ela tem também problemas. Porque todos nós temos uma dependência, ou várias dependências. Sim. Seja química ou não. Então, de repente, eu creio eu, que já deve ter acontecido, o sujeito vai para resolver um problema e descobre que tem uma renca. Sim. E geralmente é mais. A dependência química, eu falo para você, que ela é a ponta do iceberg. Ela não é o problema principal da pessoa, e não é. E não adianta você cuidar somente de uma dependência química. Por quê? É igual, vou te dar um exemplo aqui muito claro. Você está com vazamento na sua casa lá. Tem um cano quebrado. Você vai lá e coloca a mão no vazamento. Você reduz o fluxo. Mas não resolveu. Se não for na fonte, não adianta. Você tem que fechar a fonte. E a fonte é o quê? Aí a pessoa que tem que identificar. Pode ser um trauma, pode ser uma fuga, pode ser qualquer coisa. E aí, esses 12 passos, ela ficando lá, ela começa a identificar algo que ela de fato precisa mudar nela para que ela possa viver melhor. É de fato ter um programa de vida nova, ter uma vida nova, ter algo diferente na vida dela. Se ela não está gostando da vida que ela está levando, ela pode ter uma vida diferente. Lá a gente só mostra o caminho. Ninguém obriga ninguém a seguir. A gente mostra a porta, tem essa porta aqui. Você entrou nessa daí, né? Show de bola. Agora tem essa aqui. Se você quiser vir para cá, estamos de braços abertos e de portas abertas para te receber. Sim, e como chegar até você? Bom, a gente, como eu falei, através da família, ou até a pessoa às vezes chega pra gente e fala. Não, sim. E a gente chama para as reuniões semanais que nós temos. Ele tá falando meio, a parada meio fixa. Se eu quero te procurar, eu quero te procurar, como é que eu te acho? No telefone, eu vou direto na paróquia. Você pode ir na secretaria da igreja. Quando a pessoa não me conhece, não tem meu número, não conhece ninguém que me conheça ou que conheça alguns dos agentes, vai direto na igreja lá e lá eles vão indicar a pastoral da sociedade. É gratuito, é importante essa pergunta, gratuito, porque tem gente que acha que totalmente gratuito. Reuniões semanais? Terça-feira tem, às 7 horas ali na igreja, na Matriz. Na hora do nosso podcast? Toda terça-feira tem. Flavinho, vamos ter que mudar o... E aí acontece o seguinte... A gente salva vários amigos, a gente muda o horário do podcast. Toda terça mesmo.
Na terça-feira de carnaval, a gente está lá. Chuva, sol, onda de calor. Neve, a gente está lá. Legal, é isso aí, pô. Entendeu? Por quê? Porque a gente entende o seguinte, e eu convidei algumas pessoas. Não sei o dia que elas vão. E se elas forem no dia que tiver fechado? Como já aconteceu uma vez, uma pessoa de ir, foi, tudo, participou, depois ela falou com a gente, falou, rapaz, naquele dia que eu fui, eu estava decidido a me matar. Mas eu resolvi ir lá. E aí? Vou dar a cartada final aqui agora. E se chega e tá fechado? Nossa, velho. Sabe, cara? Então são coisas... Assim, a gente não brinca. Você sabe o que acontece, Deus? Assim, eu penso, a fragilidade de quem é viciado, eu acho que porque o mundo hoje está muito mal. Antigamente você tinha muita gente para te ajudar a correr atrás. Hoje não, hoje o mundo quer se aproveitar da sua fragilidade, do seu momento, entendeu? E quer trepar em cima por causa disso. Antigamente não, pô. Eu sei porque eu vivi na nossa época e tal, onde a gente tinha 100 amigos, hoje eu tenho 20. Sim. Entendeu? Doideira, você não sabe mais em quem confiar. As pessoas não... E também tem algo assim que é muito ruim o que está acontecendo. Por quê? Devido a essas coisas, hoje o Brasil é o campeão de venda de antidepressivos, de ansiolíticos, né? Tem aqueles remédios que fazem a pessoa ficar calma. Por quê? Devido a uma série de fatores. Um deles é justamente isso. A pessoa só pensa em si. Ela não quer mais ajudar ninguém, sabe? E o servir é o sentido da minha vida, é o servir, irmão. Se eu vim para cá só para pensar em mim, eu estou fazendo o que aqui? Sabe? Porque eu tenho que entender que eu tenho uma pessoa que pode estar dependendo de mim. Não é só filho, não. É um amigo, é um parente. Então, se eu não... Assim, tem até uma frase muito antiga, né? Se eu não vivo para servir... Eu não sirvo para viver. Para viver. Mas isso é pura verdade. Porque você tem que sentir prazer em ajudar os outros. Se você não sente prazer, tem cara, coisa errada. Tem algo de errado. Não tem como eu viver só para mim. Não dá, sabe? E não é só... Lógico que, assim, se fosse aqui o exemplo de Jesus Cristo, cara, ele foi serviço o tempo todo. Ele viveu, né? Mas não, cara. Você pega as pessoas que o seguiam. Servia. Sabe? Então, quando eu sirvo... Cara, o quanto que eu aprendo com isso. E o quanto que eu ajudo, mas eu me ajudo também. Então, se eu não servir, não tem sentido para a minha vida, sabe? Porque se eu tô aqui nesse mundo só para trabalhar, pagar a conta, se for só para isso, para que eu tô aqui, cara? É verdade. Pelo amor de Deus, gente. Não tem, cara, sabe? Você olha a sua volta, tudo serve. Repara só para você ver. Tudo serve. As plantas, rio, tudo serve. Por que só eu que não sirvo? É porque as pessoas acham que vão ajudar os outros e eles pensam na recompensa de Deus sendo tipo dinheiro, alguma coisa. Eles não pensam que a recompensa de Deus é te evitar uma doença, é não levar um parente querido seu, e várias outras coisas. Eu faço por isso, entendeu? Assim, o que me compensa é isso. Eu estou, desculpa o termo, cagando pro cara, se daqui a um tempo o que eu fiz por ele não está dando valor, eu fiz. Acabou, mano. É servir, ponto. Isso aí, exatamente. Sua parte você fez. Porque assim, se eu for esperar recompensa, se eu for esperar reconhecimento de alguém, eu não sirvo ninguém. Não sirvo. Por quê? As pessoas próximas a nós nos decepcionam. Sim. E só elas podem fazer isso. Sim. O inimigo seu nunca vai te decepcionar. Verdade. Nunca vai te decepcionar. Quem está do seu lado vai. Só que aí se eu for falar assim, pô, eu não vou ter contato com ninguém porque eu não quero sofrer. Cara, acabou, bicho. Sabe? Porque... Aí é bravo. Né? Não tem como, cara. Não tem como a gente não sofrer. O amor é sofrimento. O amor não é isso que passa, né? Esse negócio que passa aí de esse romantismo. Sim. Na realidade, o amor é servir. São Paulo fala assim,
as suas cartas. Suportai-vos uns aos outros. O amor é suportar. Não suporto, Léo. Olha só. Você se ama, irmão. Mas é verdade. A gente se ama mesmo. Cara. Quem foi que falou isso? Eu amo você, cara. Se essa recíproca não é verdadeira, eu não tô cagando. Como, cara, você conviver com a pessoa se você não amá-la. Mas amar no sentido real, de servir. Não é de ter algo em troca. Quando você fala assim... É bom diversificar isso aí. Cara, porque se eu for fazer eu vou te dar essa água porque eu te quero algo em troca. Pô, mas que servir é esse? Não existe. É brabo, né? Não Entendeu? Não dá. É diferente de você trabalhar para receber salário. Exatamente. Agora fazer favor. Porque assim, algo que eu ouvi que é muito bacana o servir é algo que a gente precisa fazer que está ali o nosso trabalho ali. Uhum. Não é um peso para nós. Né? Dailton, deixa eu te fazer uma... Na verdade, a gente já está também entrando, né, Flavinho, meio que na reta final aqui do programa. Não parece não, né? Vai Como fazer uma hora de... Como eu sempre falo, todo episódio é isso. O negócio começa ficando bom, aí você olha no relógio e começa a... Cara, eu queria saber, tipo assim, essa parte da pastoral. Eu nem vou te perguntar muito quantas pessoas estão habitando ali pela pastoral, porque isso deve ser muito relativo. Varia muito. Em todos os períodos, né? Varia muito. Mas então eu posso ir na secretaria da igreja, eu posso procurar você pessoalmente, de qualquer forma. Lá eles dão um contato, fazem tudo, né? Contato, fazem tudo lá. E assim, eu peço, se tiver alguém que tem algum problema na família, ou a própria pessoa mesmo, vá. Não perca tempo, não. Porque... Amanhã pode ser tarde, né, velho? Cara, porque a gente não sabe o que vai acontecer, cara. Então a gente tem experiência. Eu tenho experiência na minha vida, vocês sabem disso, né? Tava tudo bem, sabe? No dia 21, no dia 21 nós almoçamos, nós 4, tudo bem. Sorrindo, brincando na mesa. Ela arrumou uma mesa como se fosse pro Natal, né? Parecia uma despedida dela já. Eu fui vindo ao almoço. Quando eu estou no meu trabalho, umas 4h30, o telefone toca, meu filho, Pedro Paulo, mais novo, com a videochamada, gritando: papai, mamãe tá morrendo. Eu saí igual um doido para casa, sabe? Eu não cheguei lá, ainda consegui reanimá-la, né? Que ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória, mas ela teve mais 4 depois. Né? E aí, então assim, do dia 21 até o dia 22, dia 21 às 4h30 da tarde, ela passou mal mais ou menos, ela vai falecer às 7h30 da manhã, no dia 22. Muito rápido, né? Então, assim, porque às vezes a gente acha que é eterno, sabe, cara? E esse é o grande mal nosso. A nossa alma é eterna, o nosso corpo não é. Então, às vezes, a gente coloca um monte de coisa pra dentro, achando que vai ser feliz, cara, e não vai. Ser humano é egoísta. E aí a gente, sabe, a gente perde as pessoas que a gente ama. É que perde, assim, porque eu sei onde ela tá, né? Então eu não perdi. Mas é algo que a gente, sabe, algo precisa ser mudado, sabe? Você não tem como a gente viver aqui apenas por viver, sabe? Sem ter esse amor de fato, que é o amor servir. Perdoe, ame, queira estar junto, sabe? Porque um dia todos nós vamos. Olha que bacana. Perdoe, saiba e peça perdão também. Sim, claro. Porque a gente erra. Eu tive um problema que uma pessoa que não me perdoa, isso eu levei para a vida. Tudo bem, passou. Mas é muito ruim você pedir perdão e a pessoa não te perdoar. Mas é muito ruim. Muito. Imagino. Agora, eu imagino também que você deve pensar, tipo, a Mariana foi o divisor de águas na sua vida. Sim. Né? Sem dúvida. Ela que me apresentou Cristo. Exato. Então, foi o divisor de águas, né? E eu duvido que você não pense, tipo, quando eu tô mais forte, quando eu tô rocha, eu tô firme, com esses anos todos de vivência, Deus já deve estar assim, você já vai aguentar uma porrada dessa. E aí dá uma relaxada e você perde a sua quem foi o divisor de águas na sua vida, você perde. Quando você olha para cima, acha que você não vai ter, rapaz, não vou aguentar isso não. E você aguenta e ainda leva, imagino que eu vi cenas e situações da família da Mariana, você pegando praticamente no colo
e resolvendo as situações. Porque imagina para Clementina como deve ser complicado perder uma filha. Não é a ordem natural da coisa, irmão. Não é. A Mariana que tem que enterrar a Clementina, não é a Clementina que tem que enterrar a Mariana. Exatamente. Então, você, no meio desse vendaval todo, com essa força que você tem espiritual, que a gente vê, a gente sente isso em você. Só Deus. Olha, eu não vou mentir não, cara, mas se não tiver Deus no meio disso aí, não tem condições, você não vai conseguir. Ninguém sabe o quanto que eu chorei lá no Santíssimo. Sabe? O meu refúgio, o meu porto seguro é Jesus Cristo. Não tem outro. Amém. Então eu chorava lá. Eu ia lá, chorava. Voltava para casa. Tenho 2 filhos para criar. Você falou isso no velório. Então, porque assim, eu não posso. Não é que eu não posso. Eu tive o meu luto, eu vivi o meu luto, sabe? Muito forte. Mas eu preciso entender que eu preciso continuar. Isso aí. Eu preciso seguir a vida, eu não posso parar, porque eu tenho 2 crianças para tomar conta. E não só isso, eu tenho uma outra família, né, que me aceitou, que me acolheu, que é minha família hoje também. Então eu preciso entender que eu preciso seguir. É fácil? Não. Hoje a gente sente muita saudade, né? Mas lógico que tem dia que a gente lembra. Saudade eterna. A gente passa por isso. Por perdas, eu também. Tem quanto tempo você tinha comentado que já fez um ano que Mariana faleceu? Faz agora dia 22. Faz agora dia 22, é isso? É isso aí. Olha só, parece que foi ontem, mas vamos na luta. Olha, eu vou ser sincero, Adelton, eu só tenho que te agradecer, primeiro pelo seu sim, né, em ter participado do nosso podcast. Eu não sei qual o tempo que você tem, se assistiu alguns episódios, mas o público deve perceber que a gente varia muito, né? É muito humor, é um médico, é um locutor, é um radialista, é um advogado... E a gente trouxe você para tratar de um assunto tão importante e especial, justamente às portas do ano de 2024. Eu queria que você, na verdade, desse uma mensagem aí para todo mundo que está ligado, a sua câmera é aquela ali. Você manda uma mensagem para toda a galera que vai, com a graça de Deus, agora entrar em 2024, porque saiba que você é um exemplo, não só de pai, como ser humano, você é um exemplo de força, brother. Todos, cara, porque você é rocha. E eu que agradeço, né, ter sido chamado para vir aqui. Assim, foi uma honra mesmo estar aqui e relembrar um pouquinho, né, de quando eu cheguei aqui. Bom, a mensagem é a seguinte: se amem, mas se amem no sentido real da palavra, não apenas numa troca, né, no sentido real de servir, de ajudar, de acolher, de abraçar, de sorrir. Porque um ano novo se aproxima. Mais uma frase que é até muito clichê, mas é verdade: o ano só vai ser novo se eu for novo, se eu tiver atitudes novas. Se eu não tiver essas atitudes, não vai adiantar nada, o meu ano vai ser a mesma coisa. Então, se eu quero algo diferente na minha vida, algo melhor para mim, eu preciso fazer algo melhor. Não tem como eu ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, que nesse ano agora que se aproxima, que a gente possa se amar mais, viver mais, se aproximar mais de Cristo, sabe? Se tornar mais íntimo de Jesus, porque Ele nos chama. Ele nos chama a todos, independente de quem seja ou do que esteja fazendo. Ele me chamou, cheio de pecado, mal pra caramba, e eu o aceitei em minha vida. Então, que nesse ano novo agora que se aproxima, que a gente possa se aproximar mais de Cristo, que a gente possa viver mais Cristo, colocá-lo como centro de nossa vida, que eu tenho a certeza, na prática, que a vida vai mudar. Amém. Não vão ser tirados os problemas, mas nós vamos passar por eles e não ficar neles. Então, que nesse ano agora que se aproxima, que Deus possa habitar, viver no centro da nossa vida. E feliz ano novo. Feliz ano novo. 2024, sucesso para todo mundo. Aí, obrigado, meu irmão. Foi um prazer estar perto de você. Por incrível que pareça, você também tirou um peso das minhas costas. Porque a gente escuta certas coisas que a gente quer escutar, né, cara? Isso é bom. Entendeu? E tá junto aí. Foi um alívio. E que ela tá num lugar melhor que a gente, pode ter certeza disso. Com certeza está. Tá bom? Pessoal, obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Tenham todos beijão, galera. Santo 2024. Amém. Estaremos juntos, se Deus quiser, já em janeiro, nas primeiras semanas, com vários outros convidados. Valeu. Com ar-condicionado, se Deus quiser, bombando. Valeu, Valeu, galera. Tchau, tchau.